Poupar jogadores ou não poupar? Escolher entre a Libertadores, o Brasileirão ou a Copa do Brasil? Ou o seu time deveria escolher os 3 campeonatos? Mas afinal, o que seria melhor para o seu clube? Será que ele consegue fazer isso? Vamos discutir aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Quando a gente está falando de poupar jogadores, isso é um assunto antigo, não é de hoje do futebol brasileiro. Vários clubes escolhem em qual competição desejam focar e montam um time específico para aquela competição, seja o time titular ou um time alternativo. Porém, esse assunto voltou à tona e voltou com força devido à escolha que o Felipe Luiz teve em poupar 3 jogadores específicos na partida contra o Central Córdoba pela Libertadores. E acabou com a derrota do Flamengo em pleno Maracanã por 2-1, fazendo com que o Flamengo perdesse uma invencibilidade de 27 jogos. Isso gerou uma crise absurda. Falando que perdeu a paz, que o Felipe Luiz ele menosprezou o adversário. Mas quando a gente está falando de priorizar campeonatos ou poupar jogadores, vem um seguinte obstáculo na frente de qualquer clube, que é o calendário. O calendário, se tratando do futebol brasileiro, é uma das maiores loucuras que tem no mundo. Ele já foi pior, mas entre as principais ligas, o futebol brasileiro ele possui o calendário mais complicado de todos. Porque você tem um jogo a cada 3 dias. O Campeonato Brasileiro, ele toma praticamente o ano inteiro, junto com, no início do ano, os estaduais, e ainda tem times que disputam a Libertadores, a Copa do Brasil ou a própria Copa Sul-Americana, e quando você inclui o time do Nordeste, ainda tem a Copa do Nordeste. Então fica uma média, por exemplo, de um jogo a cada 3 dias. E quando você está falando de conquistar todos os campeonatos, isso exige, no caso, uma flexibilização e uma questão de entendimento para ver se você consegue ter isso. Porque não é fácil você chegar na final de todas as competições. Eu vou dar um exemplo. Quantos jogos possivelmente o seu clube faria caso chegasse na final de todas as competições? Vamos pegar como exemplo o Palmeiras de 2021. O Palmeiras de 2021, unido a alguns jogos da temporada de 2020, porque como teve pandemia o calendário se estendeu, o Palmeiras de 2021 ele realizou 91 jogos no ano. 91 jogos no ano, sendo que a média, mais ou menos, de um clube brasileiro é fazer 52, 53 jogos por aí. E quando você pega, por exemplo, o calendário europeu, o Liverpool de 2022, que chegou na final de todos os campeonatos, que bateu o vice-campeonato da Champions para o Real Madrid, ele chegou a 63 jogos. Presta atenção, 91 jogos do Palmeiras de 2021 contra 63 jogos do Liverpool de 2022. Aí está falando de 30 jogos a mais. Naquele ano, o Palmeiras disputou tudo que poderia. Inclusive a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, tudo. Tudo. E o Liverpool batendo no teto, inclusive que na Inglaterra tem um campeonato a mais que a Carabao Cup, ou seja, a Copa da Liga Inglesa, ele bateu 63 jogos, uma diferença de 30. Então, você, olhando essa situação, você obriga a ter um grande elenco. E se a gente continuar na comparação do futebol europeu, focar em todos os campeonatos também é inviável, apesar deles terem um calendário mais flexibilizado que o nosso. Haja vista, só 2 vezes na história, times conseguiram conquistar todos os títulos, que foi o Barcelona da temporada 2009, que mudou o mundo com o seu futebol, ali com o Pep Guardiola conquistando os sextetos, e o Bayern de Munique de 2020, do Hans Flick. Só 2 equipes conquistaram todos os títulos possíveis, por mais que eles tenham um calendário melhor que o nosso. Só que, você olhando essa situação, primeiro quando você é um diretor de clube, você faz parte do planejamento de clube, e você vende a ideia para o torcedor de que é possível ganhar todos os campeonatos, a primeira coisa que vão pensar é, eu tenho elenco para isso? Porque, minimamente, você precisa de um elenco qualificado para ter 2 jogadores em cada posição.
Então, sim, é um goleiro bom também como reserva. É um lateral reserva também que seja do mesmo nível, porque você precisa fazer alternâncias mantendo a qualidade da equipe, só que também mantendo o estilo de jogo. E o estilo de jogo está entre encontrar jogadores que possam exercer as mesmas características. Mesmo que o titular ele esteja de uma qualidade superior, o reserva ele também precisa suprir. Só que você precisa também olhar a realidade do seu time. Olhar a realidade do seu time você consegue ver o seu time montando um elenco com 2 jogadores por peça? Fora que a gente vive num sistema de futebol, uma dinâmica de futebol tão maluca, que não deixam nem os técnicos planejarem seus elencos. Se um time A perder 3 jogos seguidos, é capaz o técnico ser demitido. Você não consegue ter trabalho de longo prazo, você não consegue mirar. Então, você precisa observar. O seu time ele consegue montar um elenco com 2 peças por posição? Visto também que vários clubes estão passando por crises financeiras e que começam a fazer loucuras para conseguir montar elencos e não conseguem manter no longo prazo? Só que vamos supor que cada time até que consiga realizar, né, uma montagem de um elenco qualificado. O lado financeiro vai pesar, porque você precisa manter esses jogadores. E aí você precisa ver quanto que paga para um vencedor de cada um desses 3 torneios. A Libertadores, com números atualizados, a Libertadores está pagando um valor recorde para o campeão. O campeão, ou seja, aquele que chega na final e vence o torneio, ele recebe cerca de 136 milhões de reais. O segundo campeonato para o Brasil que mais paga não é o Brasileirão. Pasmo, é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, com valores atualizados, pagará também o valor recorde de premiação para o vencedor. Pagará cerca de 77 milhões de reais. 3 milhões a mais que na temporada passada, que o Flamengo foi campeão, ele levou cerca de 74. Esse 74 não é de uma vez só, tá? É de acordo com o time vai passando de fase e ele chegando na final e sendo campeão, ele recebe. Só que é o valor recorde agora, 77. O Brasileirão, ele também teve um aumento, mas ele teve um aumento de 40 para 48 milhões. Ou seja, o vencedor do Campeonato Brasileiro recebe em torno de 48 milhões de reais. Então, visto isso, é claro que o seu time ele vai olhar para o campeonato que ele pode estar e ele vai priorizar aquele que tem mais dinheiro, por mais que o Brasileirão tenha mais prestígio que a Copa do Brasil, por exemplo. Do ponto de vista financeiro, ajuda muito os times a vencerem a Copa do Brasil, porque paga mais. A gente está falando de 30 milhões a mais. Isso ajuda muito, principalmente o time que está muito em crise. E aí, você vê que vários exemplos nós já tivemos de times que preferiram poupar gradativamente ou radicalmente para focar em um campeonato. E aí você tem os riscos disso. Os riscos por exemplo, o Grêmio do Renato. O Grêmio do Renato Gaúcho, que foi ali dos 2016 até 2019, 2020, o Grêmio ele tinha um exemplo muito bem claro. Eu vou focar nas Copas e o Brasileirão vou deixar de lado. Com isso, por mais que o Grêmio ele fortalecesse aquele rótulo de um time copeiro e vencedor, porque ele ganhou Libertadores, ele ganhou a Copa do Brasil nesse período, o Grêmio deixou o brasileiro de lado. E claramente o Grêmio ele tinha potencial de chegar em quarto, ali terceiro, segundo, até brigar pelo título em determinado momento, porque tinha uma boa equipe. Mas o planejamento não permitia. Por mais que o Grêmio ele tinha uma equipe talentosa, focar nas 3 competições poderia gerar um risco de elenco. A mesma coisa, por exemplo, aconteceu com o Galo em 2024. O Galo em 2024 chegou na final da Libertadores, perdeu para o Botafogo, chegou na final da Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo. Ele focou claramente nas Copas. Consequência, o Galo brigou para não cair na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, você tem os riscos. Por mais que você possa priorizar as competições que vão pagar mais, você pode deixar uma de lado, inclusive ser rebaixado, gerando prejuízo financeiro. E aí você precisa também ver o outro risco.
que não só a questão futebonística barra financeira, mas a questão de riscos de administrar a minutagem de atletas. E como você tem um exemplo do São Paulo de 2021. O São Paulo de 2021, ele priorizou o Campeonato Paulista. Ele botou todos os jogadores titulares em todos os jogos. E jogos que, devido à fase da pandemia, tá batendo um jogo atrás do outro, parecia o calendário da Copinha, jogo a cada 2 dias do Campeonato Paulista. E o São Paulo, mesmo assim, ele estava arriscando. Por quê? Porque era um jejum de títulos que falava alto. O São Paulo estava há uma década sem ganhar títulos, ele precisava dar uma resposta para o seu torcedor. E com isso ele botou todos os jogadores à disposição. Qual que foi o resultado? No decorrer dos campeonatos, o São Paulo ficou sem esses jogadores. Por quê? Porque esticou demais a corda e não conseguiu administrar e não tinham reservas à altura para conseguir sustentar. Então você também tem um risco. Você pode priorizar das Copas, você pode ver que vão te pagar bem, mas se você não tiver um elenco minimamente estruturado, pensando no longo prazo, a chance de você se arrebentar é grande. E com isso, você vai precisar de uma solução. E qual que é a melhor solução? Arrumar o calendário. Primeira coisa, você precisa de uma janela de transferências que esteja compatível com a janela de transferências europeias ou a janela de transferência do futebol sul-americano. O Brasil é a única das grandes ligas que tem o início da sua temporada no início do ano e no final do ano termina. Ou seja, leva o ano inteiro. A temporada europeia ela começa no meio do ano e termina no meio do ano. Assim como a temporada argentina também. O ideal seria o Brasil primeiro adaptar o seu calendário para esse modelo, para assim você conseguir trazer jogadores da Europa para cá, visto que está cada vez mais comum jogadores europeus atuarem no Brasil, então seria uma boa para você conseguir aproveitar essa janela de transferência e também aproveitar o mesmo período de descanso. Porque a gente vê, por exemplo, no Mundial de Clubes, como a Libertadores ela foi alterado o seu modelo ali em 2017 para fazer com que ela dure o ano todo. O time brasileiro, praticamente, que só ganha a Libertadores, ele chega no Mundial completamente desgastado. Só lembrando, o Palmeiras fez 91 jogos em 2021. Ele chegou contra o Chelsea já completamente cansado. O Flamengo, em 2019, fez mais de 70 jogos. Ele chegou contra o Liverpool desgastado, fazendo com que o Jorge Jesus tirasse Everton Ribeiro e Arrascaeta e o time se desmantelasse no segundo tempo. Por quê? Porque o calendário já faz com que o time brasileiro chegue completamente cansado. E quando enfrenta o time europeu, o europeu ele está no ápice físico. Então são completamente diferentes. Outra coisa que seria legal também é diminuir o campeonato estadual para os times grandes. E aí está uma proposta, por exemplo, feita pelo Ronaldo Fenômeno, que seria muito boa. Fazer com que os times grandes só entrassem a partir das oitavas, quartas de finais. Tivesse uma preliminar entre os times menores para fazer com que enfrentasse os times grandes, ponto. Isso aumentaria a pré-temporada, aumentaria o tempo de preparação física dos atletas para com que eles aguentassem ter mais jogos. Então, você tem que adaptar o calendário. A questão é, tá conseguindo fazer isso? Não tá. Os mesmos times que reclamam do calendário são aqueles que também apoiam os grandes diretores aí da CBF e são coniventes com o que está acontecendo. Precisa de uma adaptação e não é de hoje. É engraçado que o calendário de hoje ele está melhor do que já foi antigamente. Se você for pegar e ver ali nos anos 90, quando os times brasileiros estavam começando a priorizar mais a Libertadores, já teve jogos, por exemplo, em que o São Paulo fez o jogo de Libertadores e no mesmo dia ele tinha que jogar o Campeonato Brasileiro. Ele teve que botar o Expressinho. O Expressinho é o time da base, que tinha Rogério Ceni naquela época, etc. Então você vê que era mais louco ainda. Times que tinham que jogar no mesmo dia 2 competições. Hoje o calendário está um pouquinho menor, mas devido ao aumento, desgaste físico, ao aumento, a quantidade, a velocidade do jogo, que mudou, a intensidade também mudou, e está exigindo mais do atleta. E ele está cada vez tendo menos tempo de descanso. E é claro que você tem as prioridades também por conta da grife. Você estando na Libertadores, agora que a Libertadores ela já faz parte
da rotina do time brasileiro como prioridade de campeonato, é claro que você vai preferir vencer a Libertadores quando o funil começar a ficar cada vez mais intenso ali na reta final. Quando você vê que precisa de fato ver que, olha, esse time ele vai jogar a Libertadores. Por quê? Porque vencendo a Libertadores ele te dá mais dinheiro e ele te dá mais visibilidade internacional. Que você vai participar do Super Mundial, que é a Copa do Mundo de Clubes. Então você participando do Super Mundial, você tem mais enfrentamento com o europeu, você alavanca a sua marca internacionalmente e você recebe mais por isso. E fora que você recebe também mais pela premiação de ser campeão. Então é claro que o Mundial ele traz mais visibilidade você ganhando a Libertadores. Mas como eu disse, é uma questão de você olhar para a realidade financeira e a realidade de momento do seu time. Se o seu time está no jejum de títulos muito grande, ele vai preferir qualquer campeonato. Não interessa se paga mais, se paga menos. Se o seu time está numa realidade que ele frequenta a Libertadores todo ano, ele já vem de um histórico de títulos, é claro que ele vai preferir o título maior. Por exemplo, nesse momento, Santos e Palmeiras. O Santos, se ele pudesse focar 100% no Campeonato Paulista para ganhar, ele focaria. O Palmeiras já está numa realidade diferente. Se ele puder focar para a Libertadores, ele vai focar. O Paulista, ele pode até vencer, mas não vai valer tanto. Os pesos são diferentes. O Palmeiras, ele faz um elenco pensando nos títulos possíveis. Mas mesmo assim, fica muito difícil vender a ideia para o torcedor de que conquistar a tríplice coroa é possível. E é quase que impossível, tá? Principalmente se tratando de Brasil. Você vê que tem 3 super times que conseguiram chegar muito longe nas 3 competições. Que foi o Flamengo de 2019, o Palmeiras de 2022, o Galo de 2021. Ambos conseguiram, porém só conseguiram ter 2 feitos, né? 2 feitos eu digo, ganhar o Brasileiro ou a Copa do Brasil, ganhar o Brasileiro e a Libertadores, quando abandonaram um campeonato. O Flamengo, muitos falam que talvez se tivesse seguido adiante na Copa do Brasil, talvez não teria o mesmo rendimento ali na Libertadores, mesmo com o Jorge Jesus. O Galo, ele conseguiu ter essa regularidade do Campeonato Brasileiro quando ele focou também no Campeonato Brasileiro devido à saída da Libertadores para o Palmeiras. E o Palmeiras ele abriu muita vantagem no Campeonato Brasileiro porque ele saiu nas oitavas da Copa do Brasil com aquela eliminação polêmica sobre o São Paulo. Então você vê que sair de um campeonato te faz ter maior fôlego para os demais. É possível disso acontecer? Pode até ser, mas se nem na Europa, que somente 2 times conseguiram o sextete, quem dirá no Brasil com o calendário ainda mais apertado. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final. Tamo junto e até a próxima. Tchau.